No contexto da Década de Almeida, a Sociedade Bíblica de Portugal procede o seu caminho de divulgação de uma das mais importantes e desconhecidas individualidades do século XVII, João Ferreira Anes de Almeida. Este ano, no passado mês de novembro, teve lugar as segundas jornadas A Bíblia de Almeida, Deus Fala Português. E aproveitámos o momento para falar com o professor Dr. Luís Fernandes, investigador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra e que, de há muito, vem investigando e refletindo a vida deste ilustre português. Não obstante os mais de 200 milhões de exemplares de Bíblias distribuídos, João Ferreira de Almeida é simultaneamente um dos mais desconhecidos autores de todo o espaço lusófono. A sua vida e obra resumem-se muitas vezes, e para aqueles que o conhecem, à sua tradução do texto bíblico. Contudo, há um mundo de escritos, de pensamento teológico, de debates e confrontos em contexto pós-Concílio de Trento, que nos ajudam a lançar luz sobre a pessoa de João Ferreira Anes de Almeida e, simultaneamente, a partir da pessoa, olharmos a sua tradução da Bíblia como uma afirmação das suas convicções reformistas. João Ferreira de Almeida é uma personalidade importante, não só por ter sido alguém muito original, por ter sido alguém que fez uma obra pioneira, mas por ter sido o responsável por um patrimônio literário e religioso da língua portuguesa. Então, assim, muitos estudiosos, como eu mesmo da área, nós temos curiosidade sobre a pessoa. Nós queremos saber quando que ele nasceu, quando que morreu, a infância dele permanece um mistério e outros detalhes. Então, assim, a biografia dessa personalidade é muito interessante por ser muito misteriosa, Uma personalidade que é o primeiro tradutor da Bíblia em língua portuguesa tem a biografia misteriosa, poucos dados revelados, principalmente em relação à sua juventude. Ou seja, a biografia tem a sua importância. No entanto, não me parece uma coisa assim de curiosidade sobre a pessoa. Há algo mais. O João Ferreira de Almeida é um símbolo individual de uma obra. Então, não se trata de desvendar curiosidades. Se trata, na verdade, de a gente pensar qual é o valor histórico e literário dessa Bíblia. Será que, por exemplo, a Bíblia de Almeida ela pode ser equiparada com a King James, com a Bíblia de Lutero, com a Bíblia holandesa? Será que a Bíblia de Almeida está abaixo ou está no mesmo nível? Ou, quem sabe, vamos sonhar como seres da língua portuguesa, será que ele não está acima? Então, o interessante não é só pensarmos na biografia, é pensarmos o seguinte: essa tradução, qual é o significado dela? Ou seja, ela é baseada nos textos originais? Bom, se ela foi baseada no grego e no hebraico, é uma obra de alto nível, tanto literário como religioso, como em termos espirituais. Vamos colocar assim para aqueles que acreditam na Bíblia como uma revelação espiritual. João Ferreira de Almeida nasceu na localidade de Torre de Tavares. Ficou órfão ainda em criança e foi criado na cidade de Lisboa por um tio que era provavelmente clérigo. Pouco se sabe sobre a sua infância e início da adolescência, mas é notório que recebeu uma excelente educação, visando a sua entrada no sacerdócio. Tal não veio a acontecer e em 1642, com 14 anos de idade, já se encontrava na Ásia, passando por Batávia, atual Jacarta, na Indonésia, e em seguida Malaca, na atual Malásia. Converte-se aos ideais da Reforma, aderindo à Igreja Reformada Holandesa, onde será ordenado ao Ministério Pastoral e dá início ao projeto de tradução da Bíblia para português a partir dos textos originais. No ano de 1691, morre em Batávia, deixando um legado ainda por descobrir e valorizar. É muito interessante pensar na biografia, mas eu acho que o tema Almeida vai muito além da pessoa Almeida. O tema Almeida diz respeito a essa Bíblia, essa tradução, qual é a qualidade literária, qual é a qualidade religiosa, teológica dessa tradução. Então, assim, o João Ferreira de Almeida, além de ter traduzido a Bíblia, ele produziu outros escritos teológicos, escritos de polêmica religiosa, que era a área dele. Vamos pensar assim, a área que ele trabalhava em tempos livres, No trabalho era a tradução. Quando ele estava descansando, ele brigava em termos teológicos, literatura polemista. Isso nos ajuda a compreender não só a pessoa, mas nos ajuda a compreender a Bíblia, a tradução que ele fez, que é original, uma tradução pioneira e um patrimônio da literatura portuguesa. E, mais uma vez, não é só um patrimônio literário e também não é só um patrimônio religioso. É tudo isso junto, é um patrimônio histórico, literário, religioso e, por um lado, não
tanto valorizado quanto poderia ser. Porque nós temos aqui uma Bíblia que, tudo indica, pelo menos pelas pesquisas que eu tenho desenvolvido até agora, uma Bíblia que é um patrimônio que está à altura das grandes traduções europeias. Mas, por outro lado, mesmo sendo uma obra muito divulgada, permanece uma certa estranheza em relação ao Almeida, em relação ao que ele fez, até às vezes uma certa desconfiança por não ser um tradutor católico. Às vezes, mas esse talvez seja um herege, talvez seja uma tradução com faltando pedaços ou faltando livros. Não é bem assim. Tanto que grandes autoridades católicas do século XVIII, século XIX, já testificaram que aquela Bíblia não tem problema nenhum em termos religiosos. É realmente um patrimônio e me parece pouco valorizado até hoje. Então, assim, em resumo, não é a pessoa. Em resumo, é a sua obra e o que ela significa. O ano de 2020 para a Sociedade Bíblica de Portugal fica também marcado pela apresentação de uma nova iniciativa, a Bíblia Mais. Um projeto digital que permitirá a todos aqueles que o subscreverem terem acesso a diferentes traduções e material bíblico de estudo. O programa Mosaico Ecuménico deseja a todos um feliz ano novo e recorda que, com a chegada do mês de janeiro, chega também o tempo para a celebração da Semana de Oração pela Unidade Cristã, que terá como tema do Evangelho de João: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. O tema expressa a vocação para a oração, reconciliação e unidade na Igreja e na família humana, presente na comunidade de Grandchamp, na Suíça.